Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, eu, pastor Fábio Oliveira, quero te convidar para, junto comigo, refletir no Salmo 119, versículo 5, que diz: quem dera fossem firmes os meus passos, para que observe os teus decretos. O Salmo 119, ele chama atenção pelo fato de termos um personagem por trás deste salmo, alguém que admira a palavra, que reconhece o seu valor e que entende a importância dela para a formação do caráter do servo de Deus. O bem-aventurado sendo aquele que tem uma vida saudável pelo fato de andar, de ter a vida modelada pela lei, pelo ensino. E isso implica em evitar pecados, como nós observamos no versículo de número 3, não praticar a iniquidade, pelo contrário, andar nos caminhos do Senhor, no modo de vida ensinado pelo Senhor. No versículo 4 nós observamos que o salmista ele tem o desejo e ao mesmo tempo ele é consciente de quê? Consciente de que no modelo funcional bíblico para o relacionamento com Deus há uma hierarquia e há ou seja, há o lugar de Deus e há o lugar dos seus servos. Deus é aquele que estabelece as ordens, que ensina em tom de ordens, e nós somos aqueles que desfrutamos dessas ordens como simples obedientes, como aqueles que obedecem essas ordens, e somos abençoados por obedecermos às ordens do nosso Deus. No versículo 5, ele continua externalizando o seu desejo consciente de praticar a palavra. Agora ele é consciente de que a obediência ela é totalmente dependente à firmeza na verdade, à firmeza na revelação, à firmeza no ensino. Sem firmeza, ele entende que não tem como observar os decretos, não tem como observar as ordens, mesmo que ele as conheça. E aí, para contribuir com o nosso entendimento dessa expressão firmes aí no texto, eu quero que você lembre da fala de Paulo aos crentes de Corinto que tinham dificuldades em praticar ou em se apegar, reconhecer, crer na doutrina da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz para essas pessoas que tinham dificuldade com a doutrina da ressurreição, de confiar nessa doutrina, ele disse para eles: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão firmes, ele está dizendo para aqueles irmãos que eles não deveriam se mover um só milímetro, um só centímetro, não se mover da verdade que seria lá a doutrina da ressurreição. Eles não deveriam se mover, porque eles não se movendo, o trabalho, ou seja, o sofrimento, a dor, o desgaste, o cansaço, as lutas, não seriam em vão, não seria desassociada de uma verdade, seria apegada, firmada em uma verdade que seria a ressurreição. No versículo 5 do Salmo 119, o personagem não se refere a uma verdade específica, mas a todas as verdades bíblicas, porque a ideia aqui é de observar totalmente as Escrituras como sendo a verdade de Deus. E ele está dizendo que para que ele consiga praticar as verdades que são as palavras de Deus, os ensinos de Deus, ele precisa estar firme nessa verdade. E aí a nossa reflexão hoje diz a respeito dessa firmeza em relação àquilo que nós conhecemos, aquilo que nós já temos entendimento da palavra de Deus, aquilo que nós somos ensinados e aprendemos acerca da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu conheço o texto que diz que é para eu perdoar a pessoa caso eu tenha queixa dela, perdoar o meu irmão, como o apóstolo Paulo ensina em uma de suas cartas. Mas na prática a pessoa ela atesta uma falta de firmeza a esse conhecimento, porque ela não consegue praticar essa verdade, ela não consegue desfrutar dessa verdade no cotidiano. Então há
uma discrepância, há aí um antagonismo, há aí uma diferença entre o que ela conhece e o que ela vive. Não há firmeza quando se precisa, quando precisa recorrer, quando precisa frequentar essa verdade, a pessoa de fato não está firme naquilo que conhece e por isso não pratica. Isso se dá em outras verdades bíblicas que nós conhecemos, como contribuir, dizimar, ofertar com alegria, outras verdades como congregar, enfim, nós conhecemos, mas demonstramos na prática uma falta de firmeza. E o salmista reconhece: para eu observar os decretos, eu preciso estar firme. Não se mova, não se afaste da palavra que você conhece. Pratique, não se distancie, se aproxime cada vez mais, melhor, se apegue, se agarre, vive ela com todas as suas forças e que Deus te abençoe na prática da sua palavra.